Se eu te fizesse uma pergunta se você acredita sobre a vida após a morte, o que você responderia? Talvez você respondesse que acredita. Alguma pessoa vai dizer que não acredita. E tem gente também que leva esse assunto muito mais a fundo, dizendo que já viveu em outra vida também, e assim afirmando que acredita então na reencarnação. Sabia que existem sinais que comprovam que a pessoa já foi reencarnada? Já viveu em outra vida? Pois é, alguns estudiosos afirmam que é muito fácil detectar se a pessoa já viveu em outra vida ou não. Como assim? Vamos colocar alguns exemplos aqui. Marcas de nascença, cicatrizes que você não sabe como fez. As pessoas perguntam e você responde que já nasceu com aquela marca. Também pode ser medos ou traumas de alguma coisa. É assunto relacionado a uma outra vida que você passou por ela. Sonhos, você vive sonhando com coisas que talvez você já tenha vivido da outra vez. E os déjà vus então? Sabe aquela sensação de estar em algum lugar sem nunca ter estado lá? Ou de ter conversado com uma pessoa, lembrar até mesmo as palavras que foram usadas, que foram ditas durante a conversa? Mas você nunca tinha conversado com aquela pessoa? Mas como então que você ficou pensando, eu já falei isso, eu já vivia esta situação? Isso é chamado de déjà vu. É o que nós vamos acompanhar na história de hoje, que foi enviada pelo Samuel. Mas antes de ouvir a história do Samuel, quero pedir para você, deixe o seu comentário sobre o que você pensa, o que você acha a respeito desse assunto, sobre a vida após a morte, ou até mesmo sobre a reencarnação. Você participando conosco, colocando a sua posição sobre o seu pensamento, o que você acredita ou não acredita, isso vai poder ajudar outras pessoas também a tirar a sua conclusão. E assim, nós vamos então ouvir a história de Samuel. Ele é alagoano e vive na cidade de São Miguel dos Campos. Vamos ouvir o que ele tem para contar para a gente. No relato de hoje nós vamos conhecer a história do Samuel. Samuel nos conta que em 1975 ele tinha somente 7 anos de idade. E uma coisa muito assustadora aconteceu com ele. Ele fala que durante muitas noites ele acordava gritando, chorando, apavorado, porque ele se via no meio de uma multidão de gritaria. Ele via pessoas sendo degoladas, casas sendo queimadas, e ele acordava apavorado, chorando. Muitas vezes os pais dele foram até o quarto para saber o que estava acontecendo. Samuel contava para os pais dele o que tinha acontecido, e os pais diziam que era apenas um pesadelo, que era para voltar a dormir. Só que aquele sonho voltava a se repetir. O pesadelo sempre estava acontecendo com o Samuel e deixando ele muito assustado. Até os pais ficaram preocupados depois do que realmente estaria acontecendo com o filho. Procuraram médicos para saber se existiria um tratamento para tirar aquele pesadelo, aqueles sonhos horríveis que o Samuel estava tendo, mas de nada adiantou. Algumas pessoas diziam que Samuel talvez estivesse sendo levado a imaginar coisas, através de histórias contadas em livros ou notícias pelo rádio. Mas Samuel tinha só 7 anos de idade, ainda não sabia ler. Estava começando a ir na escola. Então de onde sairia aquelas coisas que ele imaginava? De uma certa vez, ele disse que estava dormindo no quarto, acordou assustado e um homem apareceu diante dele dizendo que ele precisava ir até a cidade de Canudos, na Bahia. Samuel ficou olhando para aquele homem, sem saber quem era ele. E o homem dizia, vá até lá, porque eu vou te mostrar um local onde existe um pote com moedas de ouro escondida. Aquele homem disse para Samuel que ele era um jagunço, contratado por fazendeiros, para ajudar o exército na luta contra o povo da cidade de Canudos, que aconteceu há muitos anos. Samuel nem sabia daquela história e contou para os pais do que havia ocorrido com ele durante uma noite. Ele não sabia se realmente foi um pesadelo, se foi outro sonho. Ele não sabia explicar também se o homem realmente apareceu no quarto dele, enquanto ele estava dormindo, e o acordou para contar essa história. Mas o homem disse que ele precisava ir durante a noite até uma região onde se encontra o açude de
Cocorobó, que alagou a cidade de Canudos, e que lá, durante uma seca, ele mostraria na ruína que ia surgir com a água baixando, o lugar onde havia uma igreja, a localização exata onde ele escondeu aquele pote com as moedas de ouro. Ele disse para Samuel que, enquanto ele lutava, ele entrou na casa de uma família, encontrou aquele pote de ouro, saiu escondido, sem ninguém perceber, sem o exército e sem os fazendeiros também ver para onde ele estava indo. Ele escondeu aquele pote de ouro atrás da igreja que existia na cidade de Canudos. Ele encontrou um buraco e escondeu aquele pote lá, pretendendo voltar mais tarde ou no outro dia para poder buscar o que ele encontrou numa daquelas casas. Mas acontece que durante a luta, ele acabou sendo morto por aquelas pessoas. E ele precisava que alguém fosse até o local para desenterrar aquele ouro que provavelmente estava escondido, submerso na água do açude de Cocorobó. E ele precisava ir durante a noite, que lá seria sinalizado através de uma pequena luz, o lugar exato onde ele deveria mergulhar, perto da ruína da igreja, para poder encontrar aquele pote com as moedas. Samuel ficou alguns anos pedindo para o pai para que ele fosse até a Bahia visitar o açude de Cocorobó, para ver se realmente encontrava alguma coisa lá. Mas o pai nunca levou aquela história a sério. 30 anos mais tarde, Samuel então decidiu ir fazer aquela viagem para conhecer o lugar onde ele sonhou enquanto era criança. E ele chegou no açude de Cocorobó durante uma seca. E realmente, no lugar onde ele estava, ele viu as ruínas da antiga cidade de Canudos. E parecia numa construção bem antiga, já corroída pela ação da água e do tempo. Lembrava uma igreja. Mas ele não quis ir até o local. Nem poderia também. Existia água ao redor, numa distância bem longa, e ele não conseguiria chegar até aquela ruína. E durante o tempo que ele ficou ali olhando na luz do dia, porque ele não teve coragem de ir durante a noite, que era do jeito que aquele vulto falou para ele, que ele precisaria ir durante a escuridão, que uma luzinha ia mostrar o local exato de onde ele poderia encontrar aquelas moedas de ouro. Se é verdade, ele não sabe, mas o que ele sentiu naquele lugar foi como se ele estivesse já ido até o local há muitos anos. Até mesmo uma conversa que ele teve com uma pessoa de um outro grupo que estava ali também visitando aquela região. Ele disse que as mesmas palavras parece que já tinha acontecido com ele há muito tempo, mas ele nunca foi até aquele lugar. Samuel disse que nunca tinha pisado naquela região, nunca tinha visto aquelas ruínas, nem aquele açude, e nunca tinha conversado com aquela pessoa do outro grupo também. Enquanto conversava com aquela outra pessoa, lá ao redor do açude de Cocorobó, Samuel pensou em contar para ele o que o levou de verdade até aquela região. Mas ele ficou pensando, não, melhor não fazer isso, porque provavelmente essa pessoa não vai acreditar em mim. Até mesmo o pai dele não acreditou. O pai dele sempre falava, um dia eu vou até lá, pode deixar, um dia eu vou visitar esse lugar, essa cidade chamada Canudos, da Bahia, e eu vou tirar a prova se realmente existe alguma coisa ali. Mas o pai dele nunca foi. Por isso que Samuel decidiu ir ele mesmo, depois de muitos anos ter se passado desde as noites que ele teve aqueles pesadelos horríveis e que também aquele vulto apareceu ao redor da cama dele, pedindo para que ele fosse até o local para buscar o que seria mostrado a ele. Alguns acreditam que o que aconteceu com Samuel foi um déjà vu envolvido com o pesadelo. Ele foi até aquela região e quando chegou lá ele sentiu que já tinha estado ali, naquele lugar. E que também já tinha falado, conversado com aquela outra pessoa. Até as mesmas palavras que eles usaram estava gravada na mente do Samuel. Será que foi tudo imaginação? Conforme o site do Brasil Escola diz assim, que o déjà vu é uma expressão francesa que significa já visto. Ela é usada para indicar um fenômeno que acontece no cérebro da maior parte da população mundial. Será que realmente foi um déjà vu? Será que Samuel foi seduzido por um espírito que surgiu ao lado da cama dele? Será que aquele homem realmente era o espírito de um jagunço que foi contratado por fazendeiros na época da Guerra de Canudos? Ou tudo não passou de imaginação de Samuel? Ele fala que o que o deixou intrigado com aquilo tudo foi que ele tinha somente 7 anos de idade e ainda não sabia sobre o ocorrido lá na Bahia. Ele não sabia da história da Guerra de Canudos. Como que ele poderia imaginar tudo aquilo? Ele não sabe.
Hoje, depois de tantos anos, ele analisou, estudou bastante sobre o acontecimento e mesmo assim ele fica naquela dúvida se realmente existe algo escondido, submerso, perto da ruína da igreja da antiga cidade de Canudos, que foi alagada por aquele açude. Será que se alguém mergulhar naquele rio, vai encontrar as moedas de ouro que aquele espírito falou para o Samuel? Ele não quis arriscar, mas também ele não acredita e mesmo assim não desacredita. Afinal de contas, ele foi até o lugar para conhecer e ele viu realmente as ruínas. Ele viu o rio, ele viu a região e depois de tudo que aconteceu com ele lá, daquele déjà vu, Samuel sentiu até um mal-estar, ânsia de vômito. Ele foi embora e disse que nunca mais quer voltar lá, porque o lugar lembra de algo muito triste, de que ele via muitas vezes o que aconteceu durante os seus pesadelos.